Boa tarde, Juarez. Boa noite, Juarez. Boa noite. Boa tarde. Microfones desligados a partir Com de certeza. agora. Sim, senhor. Tudo bem? Podemos prosseguir? Muito bem. Bom, chegamos aqui ao último dia do nosso percurso. Já com um pouquinho de saudade, com um pouquinho de tristeza, porque realmente tivemos aí e estamos sendo reconhecidos, né, através de informações que chegam pelo e-mail e também pelo nosso Zap, como um evento que trouxe excelentes perspectivas, excelentes palestrantes, né, muita informação técnica e contribuiu muito para os profissionais que têm atuação nessa área, né? Seja em rever ou retomar alguns valores e conceitos que são valores tradicionais, mas que muitas vezes ficam esquecidos aí no processo, na correria, nas dificuldades, seja corrigir também caminhos e falhas, né? E seja visualizar novas perspectivas para esse procedimento de gestão. Nós todos sabem, não foi tratado aqui, porque, na verdade, não era o objetivo do evento falar sobre a questão da nova norma 10, né? O processo está em discussão ainda, enfim, as bancadas estão se reunindo, estão intercambiando informações, ainda tem um percurso e não é a hora de se adiantar nada referente ao procedimento, né? O procedimento final. Mas nós teremos, com certeza, pela forma como as questões estão sendo encaminhadas e a velocidade, uma nova norma 10 ainda este ano, né? E já aproveitamos aqui, sabemos que na sala de hoje aqui tem pelo menos 4 diretamente envolvidos aí nessa discussão, já aproveitamos para fazer um convite antecipado para que vocês possam, num evento como esse, ou melhor ainda, né, num evento presencial, que a gente sonha com isso, sonha com a vacina já também, trazer essa nova norma para conhecimento de todos. Então, ontem passou por aqui, né, e está conosco hoje, felizmente, esteve conosco a semana inteira, o engenheiro Aguinaldo Biso, né, fazendo uma abordagem muito técnica sobre a questão da gestão de riscos com arco elétrico. Em seguida, nós tivemos a oportunidade de ouvir também uma palestra de excelente qualidade e trazida, né, de uma forma muito didática pela engenheira Maria do Carmo X, que representa o grupo Westex latino-americano, e depois um excelente case. Nessa hora do case, eu vou até aproveitar a oportunidade para me desculpar com vocês, o meu sinal de internet, devido a uma chuva violenta que caiu em São Paulo, ficou perdido. E eu acabei não tendo oportunidade, então, de acompanhar esse finalzinho, mas o finalzinho foi muito bem conduzido pelo Biso, pelo Rafael, e também com contribuição da Maria, né, e do Alex, fazendo aí um encaminhamento final do evento. Então, nós tivemos um case extremamente interessante da Vale do Espírito Santo, trazido pelo engenheiro Alex Zora. Essa foi a nossa programação de ontem. Hoje, nós temos a honra, né, o prazer de receber aqui o auditor fiscal do trabalho, Luiz Carlos Lumbreira Rocha. Luiz Carlos tem uma contribuição extremamente importante, não só na discussão, não teve só na discussão de uma norma, o Luiz está presente aí de uma forma muito consistente, né, apoiando os grupos de trabalho em toda essa geração de novas normas que estão surgindo. Então, teve uma contribuição importantíssima na nova NR18 e igualmente importante um pouco antes na norma regulamentadora 35, e está envolvido aí em várias frentes, inclusive acompanhando de muito perto o processo de atualização da norma regulamentadora 10. É sempre assim
um prazer, né, poder ouvir o Luiz Carlos falar, em função, primeiro, né, de que tem informações muito atuais, né, informações de hoje, do que está acontecendo em relação a um ou outro encaminhamento de norma, e também das repercussões eventuais de normas que foram recentemente alteradas, que estão em fase de implementação, e que ensejam um cuidado ou outro, ou até que tem processos de cronograma para entrar em vigor diferenciados, né? Então, escalonados. Nós temos aí, na figura do Lumbreiras, a possibilidade de também saber, né, como é que esses encaminhamentos aí estão se dando, como é que essas normas estão sendo recebidas. Além disso, né, tem um aspecto diferenciado na fala do Lumbreiras, que é essa visão global, né? O Lumbreiras, ele fez mestrado na escola da Organização Internacional do Trabalho em Turim e tem sempre uma visão, né, que é uma visão que transcende o aspecto da nossa realidade nacional, né? O que ajuda muito, que simplifica muito e o que nos traz, né, através das suas contribuições, para um cenário normativo mais avançado, né? Concepções mais avançadas, encaminhamentos e valores também que devem estar presentes na concepção de uma norma técnica ou de uma norma regulamentadora ou técnica regulamentadora mais avançados e mais atuais. Então, prazer enorme tê-lo aqui hoje, Lumbreiras. Eu gostaria de imediatamente, né, passar a condução da sua fala e, a partir da sua fala, criar um ambiente. Gostaria de ter um ambiente hoje, sexta-feira, onde a gente possa também debater aí algumas questões que sejam de interesse tanto da sala, né, como de palestrantes que passaram por aqui e que seguramente vão ter aí curiosidades ou demandas específicas para você. A nossa jornada, ela foi um pouco pesada. Nós estamos desde segunda-feira aqui, né, das 6 às 8, com exceção de quarta-feira, que o pessoal ficou quase até 9 horas da noite aqui, né, e a maior parte da sala ficou, né, mas tivemos aí enfim, uma quantidade de informação, de conteúdo um pouco pesada. Então, a gente pretende dar uma suavizada na sexta-feira. Afinal de contas, é sexta-feira, né? Nós vamos evoluindo, então, com essas falas e vamos deixando as conclusões, provavelmente, para um término da sala um pouco antecipado. Queria pedir também, nós vamos colocar no chat agora um link, pessoal, aonde vocês vão ter acesso à ação do evento. Então, ainda dentro dos nossos trabalhos aqui, né, até 7h, 8 horas, eu vou pedir em algum momento que vocês ingressem nesse link e já façam, em vez de deixar para fazer num outro horário, que seguramente não vão fazer por falta de tempo, né, já façam essas avaliações que para nós é extremamente importante para saber quais foram os pontos, né, de acerto, quais as correções de rumo para próximas iniciativas desse gênero. Então, é isso, tá? Bem-vindo, doutor Luiz Carlos Lumbreira Rocha. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua, amigo. Juarez, primeiramente, obrigado pelas palavras do colega, do amigo, né? Então, muito obrigado e obrigado pelo convite, tá? E para mim sempre é um prazer a gente estar junto, a gente poder estar aqui falando sobre segurança e saúde, sobre normatização, sobre todo esse processo. Eu vou fazer um pouco diferente, Juarez, como eu estava comentando contigo antes, e até mesmo você já antecipou, né? Quer dizer, nós tivemos uma semana pesada no evento, né? Então, hoje, eu queria mesmo... Vou fazer uma apresentação assim,
mais geral, mais genérica, sobre o tema, e depois nós vamos abrir um debate. Quer dizer, eu estou vendo que algumas questões já foram colocadas ali no chat, eu vou responder isso durante a apresentação, e o que eu não responder, depois nós vamos ter o Biso aqui, que estará conosco, estará comigo aí nesse painel, para poder já também provocar, fazer alguns comentários, óbvio, e até mesmo fazer algumas provocações de algumas questões, de algumas perguntas, e aproveitar esse momento para fazer aí um apanhado, uma coletânea e tentar solucionar algumas questões que possam não ter sido resolvidas durante essa semana. Bem, eu vou compartilhar aqui, então, a tela. Deixa eu ver aqui. Beleza. Estou compartilhando aqui. Deixa eu colocar o compartilhamento, reduzir aqui. Tá. Eu creio que todos estão vendo a tela. Alguém, só para me dar um retorno, tudo bem? Só alguém me dizer alguma coisa. Ok. Beleza, tudo certo. Obrigado. É porque eu tive que tirar aqui a visão das pessoas, então eu só vejo aqui a apresentação, tá? Não vai ser longa, não. Vai ser uma apresentação curta para a gente poder ter tempo para fazer o nosso debate. Bem, basicamente, o tema da nossa conversa hoje ele é esse panorama da implementação da NR10 no Brasil. Então, para falar sobre isso, sem dúvida, uma questão muito importante é fazermos uma contextualização histórica da NR10 e até nós entendermos os problemas que nós ainda vivenciamos hoje e os problemas que nós vamos ter que enfrentar durante esse processo, né, que foi citado aí pelo Juarez e que todos estão acompanhando aí com muita curiosidade, com muita, na verdade, até ansiedade, né, em relação ao que vem e como é que vai se desenrolar esse processo. Bem, primeiramente, quer dizer, que todos certamente já sabem disso, a NR10, a primeira versão do NR10, ela veio lá na portaria 3.214. Essa portaria ela trouxe lá aquelas 28 normas, né, as 27 mais uma, que é a parte de fiscalização, que ficou na 28, e, basicamente, essa portaria regulamentou a CLT, no artigo 154 a 201. Especificamente, no caso da NR10, você tinha lá esses 3 artigos, 179 até 181, que tratavam a questão de riscos decorrentes de serviços com eletricidade. E é interessante, quando a gente fala hoje, processo de revisão, processo de discussão, muitas vezes as pessoas se assustam, se preocupam com isso, mas repare que, quando foi publicada lá em 78, a portaria 3.214, já tinha um compromisso, tá? Isso, inclusive, está lá naquela publicação da Fundacentro, falando dos 50 anos, tá? Desse processo das normas regulamentadoras. Então, o que acontece? Lá já tinha, quer dizer, aproximadamente, chegando, né? Lá já tinha, por exemplo, esse compromisso de, a cada 2 anos, você fazer um processo de atualização das normas. Então, quer dizer, repare que lá atrás já existia esse tipo de compromisso. Quer dizer, quando eu citei 50 anos, é 50 anos de todo esse, pegando anteriormente, né? Não só das NRs, não só da norma propriamente. Bem, e aí o que acontece? Você vê que esse compromisso de revisar em 2 anos, essa primeira revisão, ela só veio a ocorrer 5 anos depois, em 83. Então, em 83, você reviu uma série de normas e a NR10, ela realmente, em muitos momentos, ela realmente foi uma norma assim, de ponta, uma norma que trouxe questões novas para o ordenamento de normas regulamentadoras. Então, por exemplo, nessa época, quando tivemos a revisão da NR10, ela foi a primeira norma que falava, olha só, gente, além das NRs, nós vamos também, deve ser contemplado, deve ser obedecido, deve ser complementado com as normas técnicas oficiais, com as NBRs, com as normas internacionais. Então, lá em 83, isso. Então, repare, quer dizer, ela já estava ali pavimentando o caminho que acabou sendo seguido pela NR10 de hoje, de você contemplar, e hoje, no nosso processo de revisão de normas, nós estamos seguindo muito essa lógica, de você contemplar na norma regulamentadora o que fazer
e o como fazer você deixar a cargo da norma técnica. Então, repare que a NR10 já pavimentou lá em 83 esse caminho. Tá? Bem, e aí veio a década de 90, logicamente, todo o processo produtivo, todos os serviços em eletricidade, eles foram sofrendo uma série de transformações, mas uma transformação muito importante que nós tivemos na década de 90 foi principalmente uma transformação no setor elétrico. Quer dizer, você teve o processo de privatização das empresas, das concessionárias e de uma série de serviços. Tá? E aí, o que aconteceu? Esse processo, obviamente, foi um processo, à época, muito célere, né? E, certamente, esse processo que aconteceu à época foi um aumento de acidentes de trabalho nesse setor. Tá? Quer dizer, muito decorrente dessa privatização e dessa terceirização de serviços, quer dizer, muito decorrente, às vezes, da transferência de algumas atividades que antes eram feitas, quer dizer, por essas concessionárias para terceiros. Conclusão, o que aconteceu naquele momento, nós tivemos um grande aumento do número de acidentes. E aí, Juarez, foi até na sua época aí, né? Quer dizer, quando começou esse processo de você, então, rever a NR10. Quer dizer, na CTPP, então, foi pautado isso lá em 97, foi trazido isso, depois, lá em 99, tá, já foi decidido, então, essa revisão do NR10 e acabou consumando com a criação do grupo para rever, o grupo técnico, para rever a NR10. Bem, e aí o que aconteceu? Em 2004, então, foi publicada essa nova NR10. Tá? E, ao mesmo tempo, também, eu não vou dizer que, nesse ponto, a NR10 inovou, porque, na verdade, a gente sabe que existia já o CPN da construção civil, existiam outros comitês ou comissões, né, tripartites, mas a NR10 também previu, tá, uma comissão permanente para poder discutir, para poder acompanhar a implementação da norma, propor alterações, adequações à norma, aperfeiçoar a norma. Quer dizer, criando um processo dinâmico da norma, dessa nova versão da norma. Né? Então, até mesmo também, que quando da publicação da NR10, uma série de aspectos ficaram ainda pendentes de uma discussão mais aprofundada. Então, essa comissão, sem dúvida, ela iria também se debruçar sobre isso. Tá? Que o Joaquim, na verdade, que foi nosso colega que conduziu essa comissão, depois eu passei a conduzir isso junto com a Edna, lá do Pará, tá? Foi realmente assim, uma comissão, que o Biso está aqui conosco, que era representante dos trabalhadores dessa comissão, Teixeira, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas também vários representantes, Maradona, vários outros representantes dessa comissão tripartite. Agora, essa norma ela veio com algumas características, e até características ela foi pioneira em uma série de questões. Primeiro, ela realmente já tinha essa tendência, lá em 83, mas ela era ainda, em 83, muito prescritiva e muito na base de prever uma solução técnica específica para determinada situação. Mas aqui ela rompeu com esse papel. E a NR10, eu vou dizer a vocês que acho que foi a primeira, me parece, eu acho que realmente foi a primeira norma a ter essa característica mais de uma norma de gestão. Uma norma de gestão de serviços em eletricidade. E aí ela trouxe ferramentas importantíssimas, quer dizer, porque, repare, é um outro aspecto também que nós estamos hoje vivenciando, quando lá em 94, tá? Na verdade, em 83 ainda, naquela primeira revisão, se tentou incluir lá na antiga NR9, se tentou incluir ali, por exemplo, os demais, vamos dizer assim, riscos decorrentes de agentes, além dos químicos, físicos e biológicos, como, por exemplo, lá se falava em mecânicos, tá? Quando veio o PPRA, isso acabou não sendo tratado, acabou ficando o PPRA adstrito a agentes químicos, físicos e biológicos. E aí a necessidade de, para esses outros perigos, você ter uma ferramenta para gerenciar isso. Então, por exemplo, foi criado aqui o prontuário de instalações elétricas.
Hoje, nós agora, com o PGR, né, com o gerenciamento de risco ocupacional, estamos, então, voltando àquela ideia lá de 83, aquela ideia lá de 78, estamos retomando todas essas questões e criando um gerenciamento, na verdade, um gerenciamento, uma sistematização desses gerenciamentos num único instrumento, no gerenciamento de riscos ocupacionais do GRO, que acaba se consumando, se materializando no PGR, no programa. Bem, e aí a NR10 também, sendo pioneira não só como gestão, ela trouxe ferramentas, como análise de risco, procedimento operacional, ordem de serviço, permissão de trabalho, no caso de atividades em áreas classificadas, previsão também, outra questão importante, previsão não só daqueles trabalhos de contato direto, por exemplo, que a pessoa está fazendo uma intervenção direta com instalação elétrica, mas também a previsão de trabalho em proximidades. Repare, e aí, mais abaixo, a gente vai até comentar isso, quer dizer, não só a questão do risco de choque elétrico, mas, na verdade, o arco, que foi discutido durante essa semana. Definição estruturada também, foi a primeira norma que trouxe uma definição bem estruturada e que depois foi aproveitada por todas as outras normas. De profissional, no caso, trabalhador capacitado, trabalhador qualificado e profissional legalmente habilitado. O que foi depois aproveitado pela 12, pela 35, e hoje é o conceito que é utilizado por todas as normas regulamentadoras. Riscos adicionais, a inclusão desse conceito, e principalmente aqui, nesse último tópico, as medidas de prevenção de proteção contra o arco elétrico. Então, quer dizer, não é só choque, mas arco elétrico. E ontem, quer dizer, com certeza, o Biso deve ter comentado, quer dizer, quando a gente fala em arco, quer dizer, você tem que pensar em efeitos térmicos. Então, quer dizer, não é só a gente pensar, isso é uma questão que nós devemos pensar também durante essa revisão da NR10, não só em pensar em área de risco, em área controlada, onde você está numa grande probabilidade de ocorrer um arco, onde você pode estar num local em que, por uma ferramenta ou por um segmento corporal, você adentraria numa zona de risco. Mas, na verdade, nós temos que pensar também em zonas em que você estará sobre esse efeito térmico, por exemplo, decorrente de um arco elétrico. Bem, então, e aí outras questões também, isso, na verdade, acabou influenciando muito a NR10. Repare as circunstâncias temporais. Quer dizer, nós tivemos ali em 90 aquela questão envolvendo o setor elétrico de potência. Então, realmente, essa norma ela passou a abarcar muito mais detidamente, muito mais detalhadamente o CEP. Eu diria que a NR10 realmente conseguiu contemplar o que existia na norma anterior, mas ela acabou detalhando muito a questão do CEP. O que acabou levando muitos a pensar que a norma foi uma norma dedicada ao CEP, foi uma norma direcionada ao CEP, o que não é verdade. Mas, sem dúvida, se você fizer uma leitura da norma, você pode ter uma leitura que aquela norma foi muito direcionada, ela acabou detalhando muito essas atividades do CEP. Então, eu acho que um grande desafio também que nós temos hoje é pensar no setor industrial e ver realmente se isso precisa ser melhorado, aprimorado nessa nova NR10. Pensar em outros setores hoje, que é o grande desafio de serviços em eletricidade. Bem, daí é o que está colocado ali, ela inclui outros setores. A NR10 ela não foi só para o CEP. E, na verdade, ela inclui setores que estão diretamente envolvidos com o serviço e setores que, na verdade, estão na proximidade, que não executam necessariamente serviço em eletricidade, como, por exemplo, o setor de telefonia. Ele é abarcado, sim, embora, às vezes, existam algumas interpretações, já ouvi de algumas pessoas, falando não, isso aqui não se aplica ao setor de telefonia. Ao contrário, a NR10 se aplica, sim, ao setor de telefonia. Bem, e ela possibilitou também uma atuação mais abrangente, porque, logicamente, ela não é uma norma prescritiva, detalhada, trazendo a solução específica, como é uma norma mais de gestão, de gerenciamento,
mas sem perder também de alguns requisitos específicos, ela possibilitou uma atuação mais abrangente desse serviço de segurança, saúde e trabalho, e também da inspeção. Então, a inspeção não ia só olhar se eu tenho aqui instalação, por exemplo, com Viva. Tá? Não, na verdade, ela vai perceber também não só isso, mas ela vai verificar outras questões de gerenciamento daquelas instalações. Bem, ela elevou o nível de qualificação também desses trabalhadores envolvidos. Quando ela estabeleceu, por exemplo, trabalhadores capacitados, trabalhadores qualificados e os PLHs também, ela acabou elevando o nível. Então, não dava mais para você pegar aquela pessoa que simplesmente aprendeu o serviço aí, mas não sofreu nenhuma capacitação durante a sua vida laboral, que ele executasse o serviço em eletricidade. Agora, aqui eu diria a vocês que é um ponto nevrálgico aqui da norma, e que, na verdade, acabou causando uma grande celeuma nessa nossa comissão. Ela foi aprovada, a NR10 ela tem 100 itens, entre itens e subitens. Um subitem específico, que é o 1073, não houve consenso. Para todos os demais, nós tivemos consenso. Só que esse subitem, até hoje, é o nosso grande problema, nosso grande calcanhar de Aquiles nesse processo de discussão da norma, que diz respeito ao trabalho individual nos serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão ou no CEP. Então, quer dizer, esse eu diria que hoje é o nosso, na verdade, hoje não, mas desde a publicação da NR10, é o nosso grande problema e que, às vezes, até mesmo, ele acabou, na verdade, impedindo alguns outros avanços, porque a discussão acabava parando na discussão do item 1073. Bem, agora, as repercussões na inspeção da NR10. Então, ela teve uma série de repercussões. Primeiro, como eu já disse anteriormente, ela ampliou essas possibilidades de atuação do inspetor. Ela é uma norma mais abrangente. Exigiu profissionais mais qualificados. Esse também é, na verdade, um bom efeito, mas também ele acabou fazendo esse efeito com que muitas pessoas falassem assim: eu não vou fiscalizar a NR10, porque ela exige uma qualificação. Então, na verdade, eu diria a vocês que isso também acabou sendo uma restrição, tá? Acabou sendo um obstáculo, às vezes, para a inspeção. Então, se vocês analisarem o número de inspeções realizadas, tá, e que envolveram a NR10, elas são menos de 2% das inspeções de segurança e saúde do trabalho realizadas pelo Ministério. Ela trouxe novos conceitos. Ao tratar de medida de prevenção, por exemplo, contra o arco elétrico, como já citei, e isso também foi muito importante, porque essa questão mesmo do arco elétrico, a Maria do Carmo deve ter falado ontem, proporcionou que você desenvolvesse competência interna, não só de produzir equipamentos, produzir vestimentas, no caso, para ser utilizados, vestimentas para proteção contra os efeitos térmicos do arco elétrico, e também produzir competência para a realização de ensaios no Brasil. Então, quer dizer, hoje o Brasil ele tem uma das únicas, na verdade, nós estamos falando no mundo em coisa como 3 ou 4 instalações que podem fazer esse tipo de ensaio. Uma delas está aqui no Brasil. Então, quer dizer, isso aí foi um avanço muito grande e um trabalho árduo, tá, para poder chegar nisso. Bem, vamos lá, deixa eu só conseguir passar aqui. Isso. E a NR10 acabou também tendo repercussões normativas em outras normas. Por exemplo, o anexo 12 da NR12, quando fala lá do cesto suspenso, cesto acoplado, da cesta, para serviços em eletricidade também. Então, ali isso acabou sendo todo regulamentado, sendo todo detalhado, essa questão. Esse, hoje, é um grande problema que nós temos. Sem dúvida, é um equipamento maravilhoso, um equipamento interessante, porém, muitas vezes, nós vemos adaptações desses equipamentos. Nós não temos, às vezes, hoje em dia, como nós até discutimos há pouco tempo atrás com o Hélio, nosso colega Hélio Domingues, lá de Minas, né? Ele colocando o seguinte: o problema da inspeção desses equipamentos que tem levado, às vezes, a acidentes colapsando a estrutura do equipamento
e levando a acidentes, muitas vezes até fatais. Mas foi muito importante trazer esses requisitos, porque esses requisitos antigamente inexistiam. E as pessoas, quer dizer, se hoje a situação ainda é uma situação que eu diria muito importante, uma situação até crítica, principalmente não só pelas concessionárias, porque eu acho que nas concessionárias a questão do uso desses equipamentos está mais ou menos está tendo uma situação bem razoável. Mas quando nós vamos para prefeituras, quando nós vamos para outras organizações que não têm essa conhecimento na área de segurança e saúde no trabalho, que não têm isso no sangue, muitas vezes esses equipamentos acabam sendo utilizados de maneira inadequada ou não sendo mantidos de maneira inadequada ou adaptados até mesmo de maneira inadequada. É o que tem levado parte desses acidentes, boa parte desses acidentes. A inclusão também do anexo 4 da NR16 foi uma outra decorrência da NR10, quer dizer, periculosidade. Quer dizer, à época, até mesmo pelas mudanças ocorridas no setor elétrico de potência, os serviços de eletricidade foram classificados como atividade perigosa, desde que atendidos os requisitos da portaria, do decreto, no caso. Bem, o que aconteceu? Depois nós trouxemos esses requisitos para dentro da NR16. E aqui, sinceramente, gente, sempre que falar sobre insalubridade e periculosidade, eu não sou a pessoa boa para falar disso, porque eu realmente não defendo adicionais. Tá? Realmente, de insalubridade, sem dúvida, você não vai me ver em momento nenhum defender adicional, mesmo de periculosidade. Tá? Agora, então, o que eu acho? Então, por isso, nós até, à época, quando fizemos esse anexo 4 para a NR16, no que diz respeito ao adicional de periculosidade, a gente tentou, de uma certa forma, amarrar a concessão desse adicional ou a não concessão, vamos dizer assim, ao cumprimento da NR10. Então, o que acontece? Porque, senão, realmente, esses adicionais acabam sendo uma armadilha, muitas vezes. Porque, às vezes, o trabalhador, obviamente, ele tem o interesse em continuar recebendo o adicional, mas, logicamente, o nosso interesse não é que se receba adicional, mas que você afaste aquela situação de risco, que você evite aquele perigo. Então, por isso que ele acaba tendo uma dupla face, né? Que acaba prejudicando, por exemplo, as ações de prevenção. Mas, e outro impacto muito importante da NR10 foi a própria revisão da NR18. Vocês podem ver que não só no texto atual, mas até um pouco no texto anterior da NR18, a aplicação subsidiária da NR10, e, na verdade, no texto atual, completa da NR10 no setor da construção. A questão da previsão do projeto elétrico das instalações temporárias, o sistema de aterramento no canteiro de obra, a obrigatoriedade do DR, os quadros elétricos, conforme a classificação dos quadros, a classificação IP, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas e uma série de inovações que a NR10 acabou impactando dentro da norma da construção civil. Bem, e aqui nós temos alguns desafios importantes na implementação. Primeiro, ampliar a ação fiscal nesse tema. Já citei aqui para vocês que hoje um grande desafio é você envolver a fiscalização, ampliar a participação dos auditores fiscais na NR10. Então, nós temos que ter um esforço muito grande de treinamento, interno, de treinamento, de guias, de materiais explicativos, orientativos, de forma a facilitar a atuação do auditor fiscal nesse tema. Ampliar. Melhorar, outro ponto muito importante, que eu diria que a NR10, embora ela trouxe requisitos maravilhosos, que são seguidos por todas as normas no que diz respeito a treinamento e capacitação, como já citei aqui, mas, infelizmente, nós ainda temos um grande problema de qualidade nesses treinamentos e nessas capacitações. Muitas vezes treinamento pro forma, muitas vezes quase que folhas de certificados de papel. Então, nós precisamos realmente criar mecanismos para melhorar a qualidade desses treinamentos, dessas capacitações, que, na verdade, elas são essenciais, fundamentais, quando a gente fala em serviços com eletricidade. Compatibilizar as medidas de prevenção com essa questão de adicionais. Nós tentamos fazer isso lá no anexo 4, mas é aquela história, o que nós queremos?
não é criar adicional, não é manter adicional, mas, na verdade, implementar as medidas de prevenção. Então, tentar o máximo possível a gente caminhar nessa linha, nesse sentido. Outro grande problema, como eu já citei, o item 1073, a questão do trabalho em alta tensão ou no CEP, o trabalho, por exemplo, chamar assim de trabalho isolado, né? A proibição do trabalho individual. Implementação em setores industriais, implementação da norma em setor de telefonia. Então, nós temos que romper com esse estigma que foi trazido para a NR10, que é uma norma do CEP. Não, não é a norma do CEP. Eu já vi vários representantes do setor de telefonia virem falar, olha, gente, essa norma não se aplica ao setor de telefonia. Como já vi falarem também que não se aplica a NR35, para você ter ideia. Gente, desculpe-me, as duas normas não foram concebidas, nem a NR35, como foi falado uma vez, foi concebida para a construção civil. Não, é uma leitura... Gente, se lê o primeiro item da NR35, você vai ver que ela não foi concebida para construção civil nenhuma. Inclusive, ela teve a participação do setor de telefonia na discussão. Dos 5 representantes que lá estiveram, um era da telefonia, um do setor elétrico, um da construção. Então, repare, quer dizer, não foi uma norma concebida da agricultura e outros, não foi uma norma concebida com essa finalidade. Ao contrário, ela se aplica ao setor de telefonia, como a NR10 se aplica ao setor de telefonia. Aqui é uma mágoa que nós temos, tá? Porque nós convidamos o setor de telefonia à época para participar da NR10, mas, infelizmente, ele não participou. Mas ela se aplica e, logicamente, a gente tem que pensar nesse setor, sim, e os setores industriais também. Implementação dessas ferramentas de gestão. Então, agora, essas ferramentas que estão lá previstas precisam ser compatibilizadas com o gerenciamento de risco ocupacional. Precisam ser compatibilizados com a identificação do perigo, com a avaliação do risco, com as medidas de prevenção. Então, essa é um grande desafio agora para a NR10. Bem, por que eu falei isso? Lógico, a NR10, como uma norma especial, ela vai buscar substrato, ela vai buscar fundamentação nas suas lacunas na norma geral, que, no caso, é a NR1. Então, a NR1 ela vai suportar a NR10, complementar a NR10. E, por sua vez, a NR10 ela vai ser aplicada em todas as outras normas setoriais, exceto se um setor específico a excluir. Exceto, por exemplo, sei lá, no caso de uma embarcação no marítimo, numa NR30, vamos supor, você exclui a NR10. Aí, no caso, ela não se aplica naquela norma setorial. Caso contrário, ela tem aplicabilidade, sim, em qualquer norma setorial, complementando. Agora, ela precisa ser complementada e ela não exclui as normas gerais, como, por exemplo, a NR1, que eu acabei de citar, e esse grande desafio de compatibilizar, de harmonizar o que está na NR1 sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais com as ferramentas, com o inventário, com tudo que está dentro da NR10. Lembrando, quando a gente fala de GRO, só recapitulando, que vocês já estão mais carecas do que eu de ouvir durante essa semana isso, GRO é o processo que envolve a identificação dos perigos, avaliar os riscos e controlar os riscos, que tem como instrumento, ou tem como documento, vamos assim dizer, o PGR, que vai contemplar o inventário, onde você vai consolidar a identificação de perigos e avaliação dos riscos, mais o plano de ação, que é onde você vai contemplar o controle de risco. E aí, é claro, certamente nas práticas, tudo foi discutido, é possível aqui no inventário, é possível aqui no plano de ação, você referenciar, você ter um documento, por exemplo, mais gerencial, mais um documento referencial, chamando outros programas dentro da sua empresa. Então, se você, por exemplo, elabora um inventário lá, você pode chamar esse inventário de instalações elétricas, né? De prontuário, desculpa, de instalações elétricas, você pode chamar esse prontuário dentro do seu inventário. Você pode chamar, por exemplo, desse seu prontuário as medidas de prevenção dentro do seu plano de ação. Então, você pode, às vezes, até tentar ajustar aqueles instrumentos que você já tem a essa sistemática, sem destruir os instrumentos, sem recriá-los,
mas ajustando a essa sistemática do PGR, que envolve o inventário e o plano de ação. Bem, do processo de revisão, como vocês já viram passando aqui rapidamente, o que foi feito em 2019, o que foi feito em 2020. Lembrando que o PGR, o PCMSO 7, o NR9, avaliação dos agentes, e a 17, que foi perguntada aí, que está para ser publicada, assim como a NR18, que foi publicada em fevereiro de 2020, entrarão em vigor todas ao mesmo tempo, em agosto de 2021. Todas vão entrar em vigor ao mesmo tempo. Então, saindo a NR17, que está para ser finalizado, porque nós temos que, antes, bater o martelo, mais uma reunião da CTPP, embora isso já tenha passado, mas para evitar qualquer outra discussão adicional ao processo, nós vamos bater o martelo lá de novo e vamos depois publicar, se Deus quiser, publicar a 17 e colocar todas alinhadas, todas entrando em vigor em agosto deste ano. Bem, e aqui, para esse primeiro trimestre, provavelmente já estamos acabando o primeiro trimestre, quer dizer, eu não estou aqui, tem questões que provavelmente vão sofrer pequenas alterações, então a NR4 e 5 ela vai acabar ficando para o segundo trimestre, porque nesse trimestre agora nós tivemos que adiar essa decisão da reunião de fevereiro para a reunião agora de abril ou maio, então, quer dizer, a NR4 e 5 vai ficar para essa reunião, tá? Provavelmente, existe uma possibilidade que foi discutida na última reunião da CTPP, da NR4 ser postergada mais para o final do primeiro semestre, início do segundo semestre, mas isso vamos ter ainda que fechar e bater o martelo em relação a isso. Mas agora, no segundo trimestre, nós temos a 19, a 29, a 36, a 37, que também está lá, que já foram submetidos a processo ou de consulta pública ou de tomada pública de subsídios, quando há apenas uma harmonização. E temos aqui, por exemplo, no terceiro trimestre, a NR10, onde ela vai entrar aqui junto com a 33, 34. E repare, quem perguntou da 35, está aqui, ó. A 35 está aqui entre o terceiro e quarto trimestre, aqui, setembro, outubro, tá? Deve ser a publicação dela. Bem, e para finalizar, sempre que o Juarez falar, tem que trazer uma novidade do dia. Tem que trazer uma novidade de hoje. De hoje. Isso foi publicado no Diário Oficial de hoje. Então, o que está sendo colocado hoje no que chamamos de tomada pública de subsídio? Anterior a qualquer processo de revisão, a qualquer processo de discussão de NR. Então, o que acontece? Não é você propor textos, mas é você identificar o problema regulatório. É uma coisa mais ampla. Qual o problema regulatório que tem uma NR10, por exemplo? Compatibilizar com a NR1. Não é o propor, eu quero mudar aquele item tal, dessa forma, e que ele seja escrito assim. É dizer o seguinte, existe um problema regulatório na implementação daquele item, por este motivo. Então, quer dizer, este é o objetivo da tomada pública de subsídio. Porque a gente não vai começar nenhum processo mais aprofundado de revisão de normas se você não tiver um problema claramente identificado. Então, um diagnóstico de problema. E foi colocado hoje a NR6, 11, 33 aqui. Repare que foi citado, 34 e 35. Então, gente, está lá. Tá disponível nesse link que está colocado aqui e vai ficar lá por 30 dias. Bem, eu quero, logicamente, provocar todos quando cita a NR35, Javier sabe disso, Biso sabe disso. Eu, na minha visão, é claro que, obviamente, não sei a sociedade como um todo, mas eu acho que nós temos um problema regulatório na 35 que diz respeito à questão das escadas. Por isso, nós começamos a desenvolver um anexo de escadas e que acabou tendo que ser paralisado. Porque, para diferenciar a aplicação da NR35, quando a gente fala de posto de trabalho e meio de acesso. Então, quer dizer, isso eu acho que, na verdade, a meu ver, me parece um problema. Mas vamos ouvir a sociedade, eu não quero aqui, só quis dar uma cutucada para a gente nesse processo de tomada pública. Bem, então, gente, eu queria agora aproveitar o momento para nós fazermos aqui um debate, tá? Deixar passar a palavra aí, Biso, para você, para fazer alguns comentários.
de começar umas provocações aí e a gente abrir a palavra para todos aí e tentar responder os questionamentos que eventualmente surjam. Vamos lá, Biso. Ok, Juarez, posso já entrar direto? Parabéns, Lumbreiras. Parabéns, parabéns. Eu tenho alguns avisos para dar antes de qualquer encaminhamento. Então, o primeiro deles... Bom, primeiro quero te cumprimentar, foi excelente a apresentação e abre um campo aí bastante interessante, né, para mostrar para a sociedade como está se pensando esse cronograma de reformulação de normas, sob quais conceitos, né, e principalmente ensejando já uma visão de tempo onde essas questões vão estar sendo concluídas e finalizadas. Então, isso é importante. As pessoas têm muitas dúvidas, muitas ainda não sabem que uma parte do arcabouço legal relacionado à segurança e saúde do trabalho já foi muito alterado no último ano, nos últimos 2 anos, né? Então, é importante, pessoal, ficar alerta, né? Aquela norma lá da publicação da Atlas, que vocês manusearam aí durante 20, 30, 40 anos, pode não ser mais a norma que está valendo, tá? Então, fiquem aí atentos em relação a isso. Bom, nós temos uma entidade parceira do Instituto Trabalho e Vida de primeira hora, que é um instituto de engenharia, né? E o instituto está presente aqui, também esteve presente na abertura do evento, através do seu diretor, o Jefferson Teixeira. E o instituto promove vários cursos, tá? Mas está promovendo um curso agora na semana que vem, dia 25 de março, extremamente interessante, né? Com 2 pessoas de grande conhecimento técnico na área de espaços confinados. O tema é exatamente dimensionamento para ventilação de espaços confinados e os palestrantes, mediadora Paula Scardino, né? Pessoa muito conhecida na área, consultora de empresas, que tem um largo acúmulo de conhecimento técnico no tema. E também o engenheiro Alain Pimentel, que é quem vai estar encarregado da apresentação dos conteúdos. Quem tiver interesse, então, procura o site do Instituto de Engenharia, né, e busca também as informações referentes a como se inscrever. Tá? A segunda, eu falei no início, mas ainda tinha pouca gente na sala. No chat aqui do evento, nós temos um link, que é um link que remete à ficha de avaliação de todos esses dias, pessoal. Então, agradeceríamos muito de poder receber esse retorno dos que participaram conosco sobre o que acharam, né? E eventuais sugestões, inclusive sugestões de ampliação de tema, de novos temas. Bom, temos algumas perguntas, né? Na verdade, algumas nem são perguntas, tá? São depoimentos, né, de setores específicos, dando conta de determinados problemas ou determinadas limitações. Vou tentar, vamos ver se a gente consegue aqui encaminhar, pelo menos já deixar lido, né, e falado algumas delas para poder ser respondida em conjunto, né, por todos que vão se manifestar aqui na sequência. A primeira a maioria das concessionárias de energia, segundo o Antônio César, não tem preocupação quanto à distribuição, ramais de entradas, e gambiarras nos postes. Um relato aqui que o Antônio traz, tá? Bom, o Aguinaldo, ele está respondendo aqui a uma das consultas, né? Então ele fala: olha, Marcos, é interessante saber mais informações sobre a ocorrência para responder com propriedade, né? Ele está se referindo, deixa eu ver aqui, o Marcos tem 2 anos de trabalho como técnico de segurança do trabalho. A subestação da empresa em que eu trabalho era muito antiga e explodiu, possivelmente por conta de arco voltaico.
gostaria de saber por que o arco voltaico provoca uma explosão e, enfim, vamos ver como a gente encaminha então essa questão. E aqui, deixa eu ver. Lumbreiras, pode dizer, eu acho que o Lumbreiras já disse, mas, enfim, né, retomar, se for o caso, um pouquinho, pode dizer como está, deixa eu ver aqui, como está a revisão da 5, da 33, qual outra norma aqui? Deixa eu ver, está meio escondida no meu... Está vendo aí, Lumbreiras? É uma pergunta do César. Eu tá? acho que eu acabei respondendo no meio, né? Da 4, né? Da 4. E que é a 4, 5. Pois A é, 4, bem interessante. a 33, a 35, está aqui, ó. 5, tem 4, 33, 35, 17. Sim. Eu Bom, acabei citando. Então, são essas as questões que estão aqui permeando, né, no primeiro momento, o chat. Eu queria também dar mais duas informações importantes. A primeira é que nós tínhamos confirmada a presença aqui nessa fase de debates do Teixeira, do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, né? Um querido amigo, engenheiro Teixeira, presente em todos os eventos dessa natureza e também membro da Comissão Tripartite, Bancada dos Trabalhadores, que discute a nova norma 10. O Teixeira, felizmente, essa semana, pessoal, nós só tivemos notícias ruins em relação ao Covid. E não foi diferente em relação ao amigo Teixeira, que teve, na verdade, enfim, duas situações muito tristes relacionadas à família que o impediram de estar conosco hoje aqui nesse debate. E eu gostaria também de agradecer muito, talvez a gente consiga ainda ter uma breve saudação do Douglas Brevigliero aqui na nossa sala. O Douglas representa a Conex e coordenador de segurança do trabalho do Grupo Claro, né? O grupo e a Conex apoiaram esse evento, então eu queria agradecer muito a esse apoio que viabilizou também, que possibilitou a realização plena dos nossos trabalhos. Então, chegando na sala, dentro do horário aqui que nós temos disponível, nós poderemos, então, agregar uma manifestação do Douglas. Espero que dê tempo aqui dele estar conosco. Só ver uma questão breve aqui, que aí sim, uma pergunta, né, mais para o Lumbreiras, apesar de que o procedimento tem sido esse, né? Vão prolongar a vigência das novas normas? Em geral, isso tem acontecido, né? Recentemente, prorrogou-se a 18, mas o Lumbreiras fala com mais propriedade. Opa, só um minutinho, aí junta tudo e já começa a encaminhar. E aqui outra para o Lumbreiras e Brizo, do Éder, né? Entendem que o documento base da NR10, em conjunto com o PI, atende o previsto na norma regulamentadora 1, ou vamos ter, né, vai ter que ser estruturado em dois documentos? Bom, beleza. Acho que com isso aqui temos um conjunto de perguntas interessantes que a gente pode começar a encaminhar. Eu vou começar pelo Lumbreiras, tá? Então, em relação a essas considerações aqui que passaram pela sala, Lumbreiras, você poderia, por gentileza... Vamos lá, Juarez. Fazer a primeira... Vamos lá. Com relação ao processo, já expliquei, né? A questão da 4, da 5, da 35, 33, 17. Eu já citei aqui na apresentação que a etapa em que elas estão, algumas até em tomada pública de subsídios, que eu convido todos a participar desse processo de tomada pública. Bem, agora, com relação a prorrogar NR, o que acontece? Nós temos adotado sempre quando a gente faz uma alteração de norma, logicamente, você tem que tentar identificar o impacto que aquela norma pode causar, quer dizer, às vezes uma mudança muito grande. Tá? Tanto que, por exemplo, até mesmo, isso ainda não é
o que a gente chama de avaliação de impacto regulatório, não é isso? Porque a avaliação de impacto regulatório você faz até mesmo para começar o processo, ou até mesmo quando você pode finalizar o processo e concluir aquelas mudanças. Mas, em razão do impacto, das alterações que você está publicando, muitas vezes é interessante você dar um prazo para que as pessoas se adaptem. Então, em regra geral, para essas normas, que são normas gerais, são normas que têm um impacto muito maior, como a NR1, como foi a NR7, como a NR9 e até mesmo a NR18, que eu diria que, até o Juarez sabe bem disso, é a norma mais fiscalizada, né? Quer dizer, 20% a 25% das nossas inspeções são na NR18, Segurança, Saúde e Trabalho. Então, o que acontece? Essas normas, sempre nós estamos dando um prazo. Então, prazo, às vezes, de 1 ano, lógico, tudo depende da monta da alteração. Se você tiver uma alteração que é uma mera harmonização, que é uma mera ajuste da norma, não há que se dar um prazo, não há que se dê tenha necessidade de se dar um prazo tão longo. Então, às vezes, se dá um prazo de 3 meses, de 6 meses, mas, é claro, sempre nós estamos considerando esses prazos na vigência da norma quando da publicação. E agora, por outro lado, nós também, às vezes, estamos prorrogando esses prazos. Quer dizer, uma coisa é dar o prazo, outra coisa é prorrogar, né? Então, o que acontece? Nesse caso, por exemplo, agora da NR1, da NR7, 9 e da 18, nós prorrogamos, porque o prazo era março e fevereiro desse ano. Nós tivemos que prorrogar porque, infelizmente, não conseguimos fechar o trabalho da 17. E tudo isso tem que trabalhar casado. As normas gerais elas têm que trabalhar de uma forma casada. A NR1, a NR7, a NR9 e a NR17. Elas têm que entrar junto. Então, por isso, nós prorrogamos até agosto. Tá? Espero que não tenha que prorrogar mais. Tá? E como a NR18 já tem a previsão de um PGR específico, que, na verdade, substituiu o PCMAT, havia também a necessidade de fazer esse ajuste. E a outra necessidade de ajuste da prorrogação da 18 foi o seguinte: a CIPA da Construção Civil ela foi tirada da NR18. E se esperava, e ainda se espera, que isso seja resolvido na NR5. Por que eu digo ainda se espera? Pode ser que haja uma decisão, volta lá para 18. Pode ser, pode ser. Não estou aqui dizendo a vocês que é ou não é. Estou dizendo que são possibilidades. Tá? Então, como não foi resolvido isso ainda em NR5, não era razoável que você tivesse, então, uma NR18 entrando em vigor e não tivesse regulamentado a CIPA. Nós teríamos um problema regulatório maior. Então, por isso, também a NR18, pelo PGR, que substituiu o PCMAT, e pela CIPA, foi prorrogado até agosto. Bem, foi colocado aqui também, vou passar para o Biso também faz seus comentários, com relação ao prontuário de instalações elétricas, se esse prontuário, ele de repente, se ele atende ao PGR. O que acontece? A sistemática do PGR, primeiro, vamos olhar a sistemática do PGR. Ele envolve identificar o perigo, avaliar o risco. Para que avaliar? Para você classificar o risco. E depois você adotar a medida de prevenção. Eu até entendo que, quando a gente fala de agentes químicos, físicos e biológicos, a classificação ela é um pouco mais complexa e ela se torna um pouco mais simples quando você fala em questões que é sim ou não. Por exemplo, existe ou não existe a medida de prevenção? Naquele caso, a proteção, em muitas situações. Então, o que acontece? Eu diria que não é pura e simplesmente o que você tem hoje como prontuário de instalações elétricas. Não. Ele tem uma coisa a mais. No prontuário, não se faz, por exemplo, na verdade, você procura ver as instalações, mas você não associa as instalações às funções, aos trabalhadores expostos, você não caracteriza isso, você não associa isso aos efeitos possíveis. Por exemplo, arco elétrico, um efeito, choque, contato direto. Então, o que acontece? Você não associa isso. Então, é necessário que você faça esse link. Por outro lado, você não usa uma ferramenta de avaliação de risco no prontuário. No prontuário, você tem um problema, você tem um plano de ação, tem uma medida e um plano de ação. Mas como você chegou àquilo? Você utilizou uma ferramenta de avaliação?
quer seja uma matriz, quer seja um FIMEA, quer seja o tipo de ferramenta que você vai utilizar, que você vai selecionar. Então, repare, existe ali uma questão que tem que ser... Não vou dizer que você vai jogar fora o prontuário, não é isso. Você vai aproveitar muita coisa do prontuário, mas você tem que fazer essa adaptação. Não é você, não interessa mais o prontuário, joga no lixo, vamos criar tudo. Não, não é isso. Você vai aproveitar as informações do prontuário e vai adaptá-la, ajustá-la de acordo com essa sistemática. Agora, essas informações são válidas, são importantes. Pode ser que algumas você tenha que até revê-las, porque você fez com uma outra ótica. Mas, sem dúvida nenhuma, não é para se jogar fora, não é para se perder, mas não é para dizer que copiou, colou, e nem para dizer posso usar diretamente, não. Eu vou ter que fazer uma adaptação, Agora, é lógico que nesse meu inventário eu posso manter um determinado prontuário adaptado nessa sistemática e, nesse inventário, referenciar, por exemplo, o meu prontuário como sendo o local em que eu identifico aquela situação, mas no meu inventário, no meu PGR, eu faço a avaliação, eu faço a caracterização do número de trabalhadores, eu faço a gradação do risco, a classificação do risco, a gradação do risco. Tá? Biso, contigo aí, você continuar. Sei, Juarez, já agora? Não, mas essa pergunta nossa. Sim, mas só um minutinho. Eu fiquei sem o Douglas já está na sala, né? Não sei se fala agora. Então tá bom. Nós podemos seguir então seus comentários, Biso. Só queria fazer uma intervenção antes, né? Essa questão da prorrogação das normas fica parecendo, prorrogou, então deixa para lá, né? O dia que der, a gente retoma com alguma prioridade. Eu quero dar um depoimento de um setor onde eu estou mais presente, que é o setor da indústria da construção, para dizer o seguinte: independente das prorrogações, já foram 2, as construtoras que têm compromisso com gestão, com segurança, não estão esperando a norma entrar em vigor. Já adotaram todos os procedimentos novos recomendados naquele texto. Acho isso super interessante e acho que seguramente também no setor elétrico, mesmo com eventuais prazos para serem observados, seria muito prudente e efetivo que as empresas já fossem se adequando, né? Já fossem buscando soluções, já fossem quando projetassem orçamento, custos, gastos, previssem também eventualmente novas despesas, né? que a norma pode ou não impor, mas enfim, que já trabalhassem com esse dado como um dado concreto, né? É essa a recomendação. Biso, a palavra é sua, amigo. Oi, boa noite a todos. Vou primeiro responder tecnicamente essa pergunta, tá ok, Lumbreiro e Juarez? Depois eu faço os comentários gerais até o introito, eu vou inverter a ordem. Tá ok. Eu só esqueci uma coisa, Biso. Eu esqueci de fazer uma menção importantíssima, que foi uma recomendação expressa do Teixeira, dizendo o seguinte: olha, por questões que eu já adiantei aqui, né? Eu não vou poder estar presente, mas o Biso é o nosso diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, né? E nos representa com todas as condições e competências, tá? Então, vocês já conheceram o Biso engenheiro, o Biso consultor, né? E também vão ter hoje, ou estão hoje, diante do Biso dirigente sindical, né? Que cumpre e que tem um compromisso muito grande com a classe e com os encaminhamentos, né? Que os engenheiros têm em relação à norma regulamentadora 10 e outras normas e outros procedimentos aí do setor. Então, agora sim, Biso. Bom, então, posto isso por você, eu vou inverter de novo. Deixa eu fazer um introito primeiro aqui. Bom, primeiramente, eu parabenizo o Juarez pelo evento, todos que participaram, deram a estrutura. Lumbreiros, eu tive o privilégio de iniciar o evento e, por um
infelizmente, por um problema que acometeu aí o Teixeira, eu vou finalizá-lo. Infelizmente, por ele não estar presente, mas é um privilégio estar do seu lado, é uma honra. Eu sou suspeito pelo carinho e admiração que eu tenho por você como profissional e como pessoa. Eu tenho a noção, você sabe disso, da dificuldade que é, nesse momento, estar participando de um processo de revisão de normas que tem uma estrutura de tantos anos, né? E as discussões, o jogo de interesse de todos os agentes faz parte. Então, aqui, assim, eu só posso fazer aqui agora é um relato. Você não tenha dúvida que eu, enquanto pessoa, enquanto profissional, eu sei que isso, não quero falar palavras pelo Teixeira, mas eu sei que ele também pensa assim. O quanto a sociedade, inclusive os trabalhadores, estão muito bem representados por você, enquanto agente representativo do governo, tá? Na questão das normas. Eu sei do que você pensa, eu sei dos seus valores, porque eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo e ter participado da 10, da 35 e de outras nesse processo. E aproveito aqui para estender também aqui uma menção a um outro profissional que está contigo, que o Teixeira também o faria, que é o Rômulo. Então, assim, fica aqui, eu sei o quanto os trabalhadores e a sociedade está bem representada. Não podia deixar de falar isso, Juarez, porque é realmente muito importante, tá bom? Aqui será um bate-papo, eu estou aqui representando os sindicatos de engenheiros neste momento, né? Também não posso deixar de fazer uma menção à instituição, o quão é significativa essa instituição dentro de todo o processo de revisão das normas regulamentadoras. E aí falo aqui na figura do nosso presidente, engenheiro Murilo, né? Que sempre deu todo o apoio para isso, e na figura do Teixeira, que não tem o que falar. Ele é a nossa sustentação técnica, política, tudo no que diz respeito à revisão das normas, né? Tem que ter aquele doido que é o bicho, tem que ter um cara equilibrado. Tá aí o Teixeira, que não tem para ninguém, como conhecimento técnico. Então, aqui, não ouso substituí-lo em hipótese alguma. Me lembro que em 2010, você lembra, Lumbreira? 2010 foi começar a altura, lá foi chamado, levou para começar a NR35 para a CTPP, através lá do sindicato. Quantas reuniões não fizemos para 10, para 35 e outras normas da qual Teixeira faz parte? Eu não posso ficar falando nomes para não cometer injustiças, mas também não posso deixar de citar o nome do meu amigo Maradona, que hoje continua como aí, talvez o coordenador aí realmente de fato da revisão das normas, inclusive a 10. Não vou tratar aqui de 9 NR10, não é esse o foco. O foco é falar de gerenciamento de riscos elétricos perante a NR1, mas, obviamente, quando se fala de requisitos técnicos aplicáveis, tem a proposta do novo texto da 10, a proposta que estava em consulta pública, na qual eu parabenizo o grupo que a elaborou, profissionais de altíssimo gabarito, mas também a missão árdua que eles têm de pegar uma norma vigente, NR10, e você muito bem ilustrou o que significou essa norma, na mudança até dos conceitos normativos e o que significa hoje ainda essa norma. Então, diante de tudo isso, Lumbreiras, eu vou responder essa pergunta e depois nós vamos começar um bate-papo, que eu acho que tem muitas questões ainda a serem discutidas numa norma que tem 15 anos e parece que as mesmas dúvidas permanecem até hoje, né? Dúvidas e até não cumprimento da norma. Então, a discussão será técnica, embasada em quesitos técnicos, obviamente sociais, e enquanto a gente fala político no sentido da revisão do processo normativo de normas regulamentadoras. Você me conhece, você sabe a visão que eu tenho, muito técnica, muito de gestão, inclusive, eu acho que isso nós não podemos perder. Bom, só mais um comentário. Se cair minha internet, gente, já caiu aqui, na verdade, na minha cidade, por conta de problemas, eu estou falando através da conexão com o meu celular, tá? Então, já vou adiantar antes. Primeiro, com relação à pergunta que foi feita pelo colega Éder, é um engenheiro que eu conheço, inclusive, né, de alto nível, quando ele fala assim, o documento base e o prontuário. Nós temos que separar. Prontuário, que foi colocado por nós na norma na época, e eu participei de toda ela, eu tive esse privilégio, era uma organização de documentos, só que eu vou dizer uma coisa a vocês. A grande maioria esmagadora de prontuários hoje no Brasil não atende para aquilo que veio.
É um monte de documento querendo falar. Eu entro nas empresas para auditorias e outro, o pessoal quer apresentar pastas. Pastas do item A, B, C, D. Ou seja, é óbvio que não atende o PGR. Então, eu entendo que o gerenciamento de risco no GRO, no PGR, quando eu falo de riscos elétricos, que é o que nós colocamos durante a semana, Lumbreiras, eu acho que é uma conquista, assim, não tem nem como mensurar. Só que nós temos problemas com isso. Porque hoje é um monte de documento feito por um monte de gente, que não vou entrar em detalhes aqui, com pastas. O item A que fala, o item A do prontuário que está na norma vigente fala procedimentos e tal, as pessoas acham que isso é só e medidas de controle. O pessoal quer apresentar um monte de pasta de procedimentos, eu entro numa empresa, eu não consigo mensurar no prontuário medidas de controle para risco de choque por contato direto, por contato indireto, para arco elétrico e outros. Então, é um monte de documento. Então, obviamente que não atende o PGR, principalmente quando nós falamos aqui dos perigos, que é a eletricidade, e da classificação de riscos. Aí começa a ser um problema sério. Eu não consigo, você já mostrou aí que não se apresenta, é uma novidade hoje. Mas agora como é que eu faço? Se as empresas sequer têm um inventário adequado, eles têm lá laudos de instalações elétricas que não é inventário, tá? Como é que eu posso atender o PGR? Então, aqui, eu gostaria já assim, de começar a nossa discussão, Lumbreiras, num fato que eu iniciei na segunda-feira falando, que eu ratifiquei ontem, que eu entendo como sendo o grande desafio no PGR e principalmente no agente eletricidade. Pergunto a você, Lumbreiras, como é... Vou fazer bem objetiva a pergunta, tá? Que eu sei da sua competência para responder. Como é que será feito o processo de fiscalização, por conta da pergunta que foi feita pelo Éder, dos PGRs da vida, onde hoje, quando se fala em PGR, predominam quase tudo, um monte de programinhas informatizados, maravilhosos, caríssimos. Tem alguns que soltam musiquinhas, é a coisa mais linda que tem, Lumbreiras, certo? Como é que eu vou tratar isso numa fiscalização, inclusive sobre a competência dos agentes fiscalizadores, porque sabe-se que a grande maioria das empresas tem programas para gerenciamento de riscos, onde de forma subjetiva, conceitos como perigo e risco são tratados de forma... Posso usar suas palavras, Lumbreiras, que eu uso na minha vida faz tempo isso? Em gênero e não em espécie. Você explica o que é isso? Como é que vai ser feito isso? Grandes empresas de grandes segmentos. Eu nem falei do sistema elétrico de potência, não falei da parte ainda de proximidade de telefonia, que aí você tem um agravante, que não estou dizendo que eles não possam fazê-lo, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, que as medidas de engenharia não existem nas redes, e aí o alicerce das medidas serão através de medidas da organização, treinamentos, você já citou, equipamentos de proteção individual, enfim, mas eu não quero direcionar para esse setor. Eu quero dizer o seguinte, como é que vai ser feito isso? Principalmente no momento que nós vivemos, infelizmente, de uma pandemia, onde você sequer irá à empresa, provavelmente serão pedidos documentos para fiscalização. Eu tenho, assim, sérias dúvidas, sou cético com relação à real, sim, o quanto é importante todos esses documentos, esse PGR, o programa em si, que eu falo não é programa informatizado, o sistema, até que ponto ele vai alcançar o seu objetivo final, com a norma vigente mesmo, a NR1 vai entrar aí, no que diz respeito à real eficácia das medidas de controle e classificação dos riscos. E já aproveito a segunda pergunta no mesmo item. Você que também é jurídico. Como é que fica isso depois em caso de acidentes, em caso de fiscalizações, onde aquilo que está representado não significa realidade laboral? Eu acho que a pergunta foi bem clara e acho possível você responder. E, Éder, documento base é um documento de gestão que até eu sei, eu pratico isso, né? Que aí sim, se eu tivesse um documento base de verdade, de gestão de riscos elétricos, com certeza ele auxiliaria muito no processo de atendimento à NR1. Lumbreiras, é contigo.
Vamos lá, Lumbreiras, eu vou te pedir só um minutinho antes de responder, né, esses desafios aí que o Biso coloca, para poder abrir a palavra ao Douglas Brevigliero, coordenador de segurança da Claro Brasil e representante da Conex, que está na sala e vai precisar sair. Então, eu pediria, por gentileza, Douglas. Opa, boa noite a todos aí, obrigado. Olá, Douglas, muito obrigado, viu, pela Boa noite, sua Douglas. presença. Boa noite, pelo apoio. obrigado. Nós não estamos te vendo. Você abriu a câmera? Abri, está aberta. Está aberta? O que acontece, Rafael? Vocês estão me vendo aí? Acho que o Lumbreiras está Não, falando. não. Ele está no Não. mute. Eu não. Não, a gente está te ouvindo, mas vendo... Estamos vendo. Ah, não. Tô vendo. Mas eu estou te vendo sim, Douglas. E aí? Ah, tá Sim, perfeito. sim. Perfeito. Tá bom. Estamos vendo. Então, por favor, Douglas. Tá bom. Primeiro, parabenizar pelo evento. Eu não consegui assistir todo o evento, mas são palestras. Bom, Biso, Gianfranco, Lumbreiras aí são papas no assunto e, com certeza, fazem o evento ficar mais rico aí para a gente ganhar mais conhecimento, né? O evento fantástico, palestras enriquecedoras. Eu só queria colocar um detalhe aqui que eu acho que é importante. Eu sou do setor de telecom, então, para mim, é bastante importante todas essas visões aqui, principalmente visão do Biso, do Gianfranco, do Lumbreiras, né, que a gente já conversou bastante aqui. Eu acho que a gente tem que pensar realmente na segurança dos nossos colaboradores, né? É por isso que a gente faz segurança do trabalho, né? Então, quando eu me formei engenheiro de segurança do trabalho, eu fiz algo para olhar para as pessoas, né? E aí, quando a gente fala da questão da interdependência, é não só eu cuidar da minha saúde, mas cuidar da segurança, cuidar da segurança das outras pessoas também, né? Então, é isso que a gente faz incansavelmente, né? Existem muitos pontos para que a gente tenha que olhar, né? Diariamente, muitas adequações que a gente tem que fazer, e o PGR, eu já comentei isso, mas eu acho que o PGR veio para fazer o que o PPRA, na minha opinião, não fez, né? Que, na verdade, era um documento para fiscalização, e todo mundo sabe muito bem disso. Só que o PGR ele é muito, muito mais amplo do que isso. Então, realmente, e eu falando um pouco do setor de telecom, que eu tenho um pouco de convivência, a gente vem unindo forças para realmente fazer o melhor para o nosso colaborador, né? Não eximindo as responsabilidades que a gente tem, principalmente da NR35 e, claro, da NR10 também, né? E por isso que a gente coloca aqui em debate, em discussões saudáveis, salutar, para que a gente possa realmente fazer o melhor para o nosso colaborador, né? Não eximindo as responsabilidades que a gente tem de segurança do trabalho propriamente dito, né? Então, só queria colocar esse ponto que eu acho que é bastante pertinente. Gostaria muito de fazer um fórum com o Biso, com Lumbreiras, com o Gianfranco, sobre o tema de segurança nas telecoms, para que a gente possa realmente melhorar ainda mais o que a gente tem feito, né, lá dentro. A gente tem melhorado muito nas questões de trabalho em altura, né, implantado LVM, estamos aí olhando garra de meio de vão para comprar e assim por diante. Então, a gente quer fazer o melhor para todos, né? Então, parabéns, Juarez, parabéns pelo grupo como um todo aí, pelos palestrantes, e obrigado aí por tudo, tá? Conte comigo sempre. Muito obrigado, Douglas. Agradeço. Parabéns, Douglas. Obrigado. Privilégio, prazer falar contigo. Parabéns pelo trabalho. O privilégio é meu, todo meu. Parabéns. Obrigado. Bom, então agora sim, vamos ao encaminhamento do engenheiro Lumbreiras. Juarez, até o Douglas já começou a resposta, foi até bom, né? Entendeu? Nesse aspecto. De uma certa forma, assim. Bem, é claro, Biso, esse risco certamente existe, tá? Não tem a menor dúvida. Tá? Com certeza, quando da concepção do PPRA, tá, esse risco existia. Infelizmente, muitos casos nós tivemos o PPRA que se transformou num papel, muitas vezes, para fiscalização. Assim como a gente acabou de falar aqui, treinamento, muitas vezes se transformou num papel. Às vezes você chegava lá, quantas vezes você já viu isso, né? Você chegar, às vezes, numa empresa, uma vez mesmo,
eu fiscalizando em uma determinada cidade, tinha lá, não é brincadeira não, tá? Na verdade, eu estava nessa cidade, eu fui num evento da parte naval, da 34, construção naval. E na esquina tinha lá um cabeleireiro, não estou brincando, um cabeleireiro, e estava lá, curso de cabeleireiro NR10. Tá? Então, o que acontece? Sério? Entendeu? Você olha assim, eu olhava. Então, quer dizer, esse tipo de conduta, esse tipo de problema, infelizmente, existe. Eu acho que outra coisa também, até mesmo, Biso, você representando os profissionais, é muito importante que o conselho também tenha uma... Sabe? Porque, no fundo, nós temos uma dificuldade muito grande de entrar na atribuição profissional. Eu não tenho como, isso aí não é competência minha. Quer dizer, a nossa competência é verificar a aplicação da norma, mas o exercício profissional ele acaba sendo, às vezes, uma competência do conselho. Eu não posso chegar lá e falar assim, olha, isso aqui está... Então, isso aí eu acho que é um papel, nós temos que unir forças para poder isso melhorar. Não vai ser só fiscalização, passa também pelos conselhos. Os conselhos têm que ter um trabalho mais forte em relação aos seus profissionais. Nós temos bons profissionais, sem dúvida alguma, tanto que eu fico muito chateado quando as pessoas, às vezes, pegam e colocam todo mundo na vala comum. Até uma outra vez, eu até fiquei muito chateado numa live quando se falava isso. Olha só, virou papel. Gente, eu acho que a gente tem que respeitar os profissionais. Muito. O engenheiro tem que ser respeitado, as empresas que têm que ter um sistema de gestão têm que ser respeitado, os profissionais têm que ser respeitados. Agora, eu sei que como você vai ter qualquer categoria profissional, você vai ter bom e mau profissional. Tá? Então, quer dizer, eu acho que, nesse caso, é muito importante também a atuação dos conselhos. Mas, pelo lado da fiscalização, pelo nosso lado, tá? O que eu tenho que dizer, o que agora eu posso fazer, né? Não adianta eu só botar o problema nos outros. Nós também temos uma parcela desse problema. Bem, então, pelo nosso lado, nós fizemos um trabalho forte de capacitação dos auditores fiscais. Foi feito, o Rodrigo, até, gente, eu quero também aproveitar o momento, quer dizer, eu estou aqui falando da NR10, hoje quem está conduzindo esse processo é o Rodrigo Vaz, um colega nosso, competentíssimo, tá? Quer dizer, eu coordenei a NR1, mas o Rodrigo elaborou todos os cursos de NR1, que capacitaram treinaram todos os nossos auditores fiscais. Então, quer dizer, é uma pessoa excelente, maravilhosa, tá? Que está fazendo um trabalho maravilhoso também, assim como o Rômulo e diversos outros colegas, senão eu não vou acabar esquecendo, tá? Na inspeção do trabalho. E aí, o que acontece? Foi feito um treinamento muito bom, muito bem estruturado, treinamento à distância, que o Rodrigo fez uma coisa maravilhosa com os nossos auditores fiscais. Claro, hoje, com a pandemia, não é só aqui no Brasil, não. Eu tenho mantido, como o Juarez falou, eu tenho mantido muitos contatos com inspeções de outros países, da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos. Nós estamos passando pelo mesmo problema. Então, hoje, esse problema de você, às vezes, verificar, realmente, ele hoje está muito mais restrito, e até mesmo com a pandemia, sem dúvida, a gente tem que focar muito mais nas questões ligadas à Covid, às vezes, do que outras situações. Não que elas sejam menos importantes, ao contrário, mas nós estamos aí com quase 300 mil mortes no país, né? Então, sem dúvida alguma, imagine o tamanho desse problema. Bem, então, o que acontece? Agora, nós estamos fazendo o treinamento dos nossos colegas, estamos fazendo manuais, tentando trabalhar com os nossos colegas para que essa inspeção não seja uma inspeção de papel. Se nós não queremos que o PGR se transforme num papel, a inspeção também não pode ser inspeção de papel. Então, o que acontece? Assim como eu quero que a empresa não veja o PGR como papel, eu não posso também querer que a inspeção veja o PGR como papel. Por isso que se lembra no meu slide, que eu botei lá documentos, eu falei instrumentos, quando eu falei PGR. Falei inventário e plano de ação. Eu faço questão de dizer que são instrumentos, porque às vezes quando fala documentos, a pessoa pensa, e o papel? Não.
são os instrumentos que você vai usar como ferramentas no teu gerenciamento. Então, isso eu acho, tanto que uma das coisas que nós escrevemos na NR1 é que ela pode estar contemplado dentro do sistema de gestão da empresa. Ou seja, você pega, então, o gerenciamento e integra com o sistema de gestão. Provavelmente, às vezes, Viso, você vai ter muitos documentos referenciais, referenciando instrumentos que você tem dentro da empresa e que devem ser aproveitados, mas não que você crie simplesmente uma pasta PGR para ser apresentado. Então, quer dizer, para nós, eu espero, não posso dizer a você que o PGR vai ser a pedra filosofal que vai resolver todos os problemas, que o PGR vai mudar, mas é assim, eu espero que ele consiga levar uma transformação e uma melhoria nesse ambiente de trabalho. Porque essa melhoria depende da norma? Depende. Depende da inspeção? Depende. Depende dos profissionais, das organizações, dos trabalhadores, depende de todos nós. Porque nós não seremos onipresentes, tá? E nós não vamos conseguir atingir tudo, não vamos depender de todos. Mas, pelo menos da nossa parte, nós estamos tentando fazer o melhor para que isso seja um programa efetivo, para que isso seja um gerenciamento integrado, efetivo dentro da empresa e não seja simplesmente um documento de cópia e cola. Valeu, Lumbreira. Bom, como sempre, né? Muito bom o encaminhamento do Lumbreiras. Eu gostaria, como eu tinha, na verdade, encaminhado, né, de termos hoje uma sessão um pouco mais leve no aspecto de tempo. Eu vou, então, encaminhando para os nossos agradecimentos finais, né? E gostaria de começar com todos aquelas empresas que deram suporte ao evento. Então, quero repetir aqui o apoio importante da Maria do Carmo, da Westex, que trouxe também a Ideal Work, né, para o conjunto do processo. Quero agradecer muito ao Jacques e o Caetano da Leal. Já agradeci, mas vou repetir o agradecimento, que foi muito próximo agora, ao Douglas, né, pelo apoio da Conexis, e a Jimmy, né, que esteve aqui, o engenheiro Nuziante, também trouxe, o grupo Jimmy trouxe o seu apoio a essa iniciativa. Quero agradecer, quero lembrar, na verdade, o Biso lembrou de uma pessoa que esteve, uma liderança, né, que esteve presente em todos os eventos anteriores relacionados à NR10 do Trabalho e Vida, que é o nosso querido líder sindical Maradona, né? Então, junto com Maradona, eu quero também trazer uma lembrança aqui de um outro profissional que esteve conosco também em todas essas jornadas, que é o Luiz Carlos Miranda Júnior, né? Muito obrigado, Luiz Carlos, pelo apoio de sempre, né? E pela sua disponibilidade em participar, em orientar e em trazer referências, conteúdos e possibilidades de parceria. E quero encerrar a condução dos nossos trabalhos, lembrando duas questões. A primeira questão, sem dúvida, pessoal, em relação a certificado, em relação aos conteúdos que os palestrantes gentilmente nos disponibilizaram e em relação às gravações, vocês vão estar recebendo um e-mailzinho de orientação aonde buscar, né? Em que nuvem buscar, de que forma buscar, sendo que uma boa parte do conteúdo vai estar disponível na parte eventos, seminários do Instituto Trabalho e Vida, tá? E outra parte, seguramente, até por disponibilidade de processo, nos arquivos do YouTube, também relacionado ao Instituto Trabalho e Vida. Bom, as instituições, né, que apoiaram e divulgaram a nossa ação, o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, o CREA São Paulo, Instituto de Engenharia. Quero agradecer muito também
a empresas, instituições, né, que representam segmentos, como, por exemplo, a ALEC, a Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes, a BPA, a todas essas entidades que, quando nós solicitamos apoio de divulgação, estão sempre disponíveis, né, para ajudar. Quero agradecer muito a participação de todos que estiveram conosco na sala e, eventualmente, daqueles também que não puderam estar hoje, né, mas que acompanharam boa parte do nosso percurso. Lumbreiras, Biso, o nosso especial agradecimento, né, 2 monumentos aí da área de segurança e saúde, né, que se disponibilizaram a estar presente e a trazer e compartilhar os seus conhecimentos. Muito obrigado a todos, pessoal. Uma boa noite a todos, um bom descanso e que a gente se encontre muito brevemente em condições mais favoráveis no que diz respeito à pandemia, se Deus quiser. Muito obrigado, boa noite. Um abraço Obrigado. a todos. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Sérgio Giger queria fazer uma última colocação. Acabou? Tá. Então, o pessoal está desconectando. Tá vendo? Agora você tem a visão. Aí vai caindo um a um.